Qual você acha que é o grande perigo de termos líderes como Bolsonaro e como Trump assim, na ponta do mundo, né? Conduzindo as suas práticas, as suas políticas, ainda mais em um período de pandemia, né? No caso do período de pandemia fica bem evidente, não é? O Brasil e os Estados Unidos são os dois países, né? Estados Unidos e Brasil são os dois países que lideram esse ranking tenebroso de maior número de infectados, maior número de falecimentos e tudo mais. E isso decorre em parte do neofascismo negar a ciência. E, na verdade, o neofascismo, que é inspirado no fascismo italiano e nos movimentos fascistas que acabaram resultando na Segunda Guerra Mundial, esse neofascismo ele retém elementos daquele fascismo, mas não é a mesma coisa. Por isso que a gente chama de neofascismo. E um dos elementos fundamentais do fascismo era o culto à tradição e a recusa dos valores iluministas. E quais eram assim os valores iluministas que eles estavam recusando? Eles estavam recusando a racionalidade do mundo, eles estavam recusando a ciência, eles estavam recusando tudo aquilo que o iluminismo ajudou a empurrar a humanidade na direção e que eles estavam nesse processo de recusar, porque o iluminismo e a racionalidade, eles obviamente são hostis aos projetos, digamos assim, fascistas. Então, não é surpresa nenhuma a gente ver, por exemplo, Trump negando aquecimento global, não é surpresa a gente ver Trump e Bolsonaro e pessoas do governo Bolsonaro negando a teoria da evolução, porque na verdade, absolutamente esperável desse tipo de pessoa esse tipo de negação, ou seja, esse tipo de negação ela é fortalecida. E negar a ciência, como a gente está vendo na atualidade, tem consequências desastrosas. Quando você diz que você pode retomar as atividades normais no meio de uma pandemia, o que aconteceram com as cidades que retomaram atividades normais? Milhares de pessoas ficaram contaminadas e muitas, centenas, em algumas cidades, vieram a falecer desse novo coronavírus. Então, quando as pessoas pensam que uma determinada ideologia, forma de pensar, ela seria meio que, ela não teria consequências danosas, a história está para nos mostrar que essas ideologias têm consequências absolutamente devastadoras. E se a pandemia está mostrando isso com clareza, questões como a mudança climática podem, num futuro não muito distante, mostrar isso de forma ainda mais evidente. E uma coisa que tanto Trump quanto Bolsonaro têm em comum é a negação da questão da mudança climática. Trump chegou, inclusive, a tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Bolsonaro ameaçou tirar o Brasil do Acordo de Paris e só não tirou porque foi pressionado pelo setor de agricultores, quer dizer, esse setor pressionou Bolsonaro porque isso dificultaria a penetração de produtos brasileiros na Europa. Então ele não fez pelo bem da humanidade, ele fez porque setores que apoiavam Bolsonaro disseram para Bolsonaro: olha, Bolsonaro, se você fizer isso, isso vai fazer mal aos nossos negócios. E como ele escuta muito o empresariado, seja ele do mercado financeiro, industrial ou o empresariado rural, ele seguiu o que os empresários rurais, né, o que esse setor pressionou ele a fazer. Mas, enfim. Então, resumidamente, esse neofascismo ele tem esse componente absolutamente devastador e negativo de negação da ciência, e ele também tem um outro componente muito preocupante, que é a ativação dos ódios. O Trump ativou muito ódio ao imigrante, o mexicano, o latino, ao muçulmano. E aí, basta lembrar o que o fascismo fez no passado em termos de ativação dos ódios aos judeus, a ativação do ódio às pessoas com deficiência física, ou a ativação do ódio em relação aos ciganos. Então, e essa coisa do bode expiatório, que nós podemos aprofundar mais à frente, é uma outra tática neofascista de colocar todas as culpas, toda a responsabilidade pelos males da sociedade, o seu sofrimento, você desloca e você diz: a culpa é do outro. Bolsonaro fez isso aqui no Brasil. Bolsonaro fez: a culpa é do PT, a culpa é dos comunistas. Aí ninguém sabe exatamente quem são os comunistas ou
como eles operam, porque isso vem de uma teoria de conspiração norte-americana copiada pelo Olavo de Carvalho e seus asseclas, mas isso serve, ou seja, embora não tenha realidade material ou científica, ele serve a um propósito objetivo e psicológico de fazer as pessoas dizer, bem, eu estou mal de vida, meu negócio não prosperou, eu estou ganhando mal por causa dos comunistas. A culpa é dos comunistas. E Bolsonaro vai me salvar dos comunistas. Aí cria uma narrativa que facilita e simplifica uma realidade altamente complexa que não se explica por causa disso. Esse tipo de narrativa não explica de fato a realidade, porque a realidade, na verdade, e nós podemos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, ela é muito mais complexa. O Brasil tem um processo de subdesenvolvimento ligado a uma série de escolhas, os Estados Unidos tem um empobrecimento da classe trabalhadora ligado ao avanço do capitalismo no mercado asiático e a transferência de muitos empregos industriais para lá. Então, a explicação para o sofrimento da classe trabalhadora é uma explicação mais complexa, mas a simplificação, nós temos que reconhecer, ela tem uma eficácia eleitoral muito grande e é algo que nós vamos ter que aprender a lidar e aprender a enfrentar. Pois é, André, eu concordo plenamente com você. E, aliás, galera, uma dica sobre essa questão que o André acabou de falar, sobre essa questão da eficácia eleitoral. Isso é uma dica que eu dou como advogado, tá? Você não sabe em quem você vai votar. Ok. Ensina, pega papel e caneta e ensina isso para tua família, para teus amigos. Você faz o seguinte, você pega reforma trabalhista, reforma previdenciária e terceirização. Pega esses 3 projetos que estão lá no Congresso e que foram aprovados. Veja os partidos que votaram a favor dessas reformas, que tiraram direitos do cidadão. Após você fazer isso, você vê quais partidos sobraram. E quando você for identificar, você vai chegar à conclusão de que partidos de esquerda não votaram a favor. Então, existe esse detalhe de que, quando você for votar, você tem que olhar para onde o partido indica. Porque os partidos, eles conduzem para esse tipo de pensamento. E aí, essa é uma forma que eu acredito, como advogado, que é um antídoto para esse problema que o André está apresentando. Porque uma coisa é chegar e falar, não, porque o Rio de Janeiro está frio, ontem esteve frio, logo o Rio de Janeiro é uma cidade fria. Não é assim que funciona. Não é que esse pensamento falso, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com essa forma de condução do pensamento. E é isso que o André falou muito bem sobre esse neofascismo. Ele se apresenta de uma forma muito atrativa. Ele começa a puxar muita coisa interessante, né?